paz. Diz a lenda que quando Cristóvão Colombo saiu da Europa para ir na direção da América, ele na verdade não queria ir para a América, ele estava querendo achar o caminho para as Índias. Então diz a lenda, ou diz a história, né, que Cristóvão Colombo saiu da Europa sem saber para onde ia. Quando chegou na América, não sabia onde estava. E quando voltou para a Europa, não sabia dizer onde esteve. Às vezes a vida faz isso com a gente. A gente sai da nossa caminhada rumo a um determinado projeto e a gente acaba em outro lugar. Eu tenho uma história muito interessante também que aconteceu comigo. Há muitos anos eu fui convidado para trazer uma palavra para um grupo de músicos da banda militar, da PM, da Polícia Militar de São Paulo. Só que eu cheguei ali na região onde ficava a banda de música e errei o caminho. E acabei perguntando a um soldado da rota se era ali. Ele falou que não era. E me indicou um outro quartel ali nas proximidades. Quando eu cheguei lá, as pessoas estavam já se reunindo, mas para um seminário sobre violência, bairros. Não tinha nada a ver com a banda de música da Polícia Militar. Quando eu cheguei, o guarda que me recebeu perguntou: o senhor veio para o evento? Eu falei: sim, eu sou pastor. Ah, pastor, ótimo. Então o senhor, por favor, entre aqui. E aí eu entrei e fui para dar uma palestra para a banda de música e em 10 minutos, 15 minutos, eu estava assistindo um curso da PM sobre violência urbana e como que os diferentes atores, pastores, líderes comunitários podiam ajudar, coibir, a melhorar a violência urbana. Quer dizer, eu saí da minha casa para dar uma palestra para a banda de música e acabei frequentando um curso de violência urbana. Em outras palavras, os meus planos foram mudados à medida que eu fui perguntando. E às vezes acontece isso com a gente, né? A gente vai perguntando a um e outro o que fazer, ou a gente vai tomando decisões, ou outras pessoas vão tomando decisões por nós, e nós acabamos em circunstâncias, em lugares, em ambientes, em dificuldades, em perrengues que nós não queríamos, que não eram esses os nossos projetos iniciais. Vejam em Filipenses, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, uma expressão de Paulo que, quando eu li recentemente, caiu a ficha, eu me apercebi. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses é uma carta de muita gratidão, porque ele estava preso, ele estava encarcerado, e os crentes, os cristãos lá de Filipos, mandaram um presente para ele que nós não sabemos o que foi esse presente. E Paulo ficou muito agradecido pelo gesto, pelo presente, porque todo presente que chega na nossa vida a gente tem que lidar com muita gratidão, porque nasceu ou veio da liberalidade, né? Veio de um coração disponível. E esses cristãos se condoeram, se compadeceram da cadeia, da prisão de Paulo e mandaram esse presente para ele. E em resposta a esse presente é que nós temos essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo, então, ele está muito agradecido, eu repito, né? Ele está muito comovido, e ele, então, faz a seguinte observação no capítulo 2, versículo de número 20. Olha que interessante. Não tenho ninguém como ele, falando de Timóteo, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Muito lindo, muito cheio de ternura. E aí Paulo diz, e aqui é onde eu quero chamar a atenção de vocês: portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Quer dizer, Paulo diz assim: eu vou enviar Timóteo para fazer uma visita a vocês. E no versículo 24, ele diz assim: confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Confiando no Senhor, que em breve eu também vou visitar vocês, filipenses. Você sabe o que é trágico desse versículo? Paulo nunca conseguiu chegar lá, porque da prisão ele acabou sendo degolado, acabaram cortando a sua cabeça numa prisão romana. E assim é a nossa vida.
Às vezes a gente faz planos e diz assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso, se Deus quiser, isso vai acontecer. E às vezes não acontece. O projeto que eu tinha em mente de realizar esse ano não vai acontecer. E não vai acontecer de jeito nenhum. Aquele curso, aquele intercâmbio, aquela viagem internacional, aquele casamento, aquele negócio, a compra, a venda, alguma coisa que eu tinha projetado simplesmente não deu. E não deu por minha causa. Não foi porque eu sou culpado. Não deu porque as circunstâncias que estão ao meu redor não permitiram. E essas circunstâncias não são decorrentes necessariamente das minhas decisões. Não fui eu que escolhi, não foi eu que quis. E esse é o nó que nós temos que desatar no nosso coração. Como é que a gente lida com as circunstâncias quando elas não dão certo? Quando os meus projetos de chegar ali não acontecem. E os meus projetos não aconteceram porque houve um desvio de rota. E eu cheguei não onde eu queria, eu cheguei num outro lugar. E como é que eu me refaço nesse outro lugar? Esse é o meu desafio. E esse é o desafio da fé. É o desafio não de uma fé operacional, de fazer com que a minha rota volte àquele projeto inicial que eu tinha. Não. É a fé de como que eu, em Deus, e como que eu acredito que no poder do Espírito Santo eu terei condições nessa nova realidade de me reorganizar, de me refazer, de redesenhar os planos que eu tenho para a minha vida. E eu tenho certeza que muitos e muitas, milhares de pessoas que nós conhecemos, que estão no entorno da nossa vida, estão precisando refazer os seus planos de emprego, de concurso público, de vestibular, de Enem, projetos que a gente tinha de abraçar novamente o pai ou a mãe, e o pai e a mãe morreu e a gente não tem condições de dizer aquilo que a gente gostaria de dizer, entendem? É esse o grande desafio da fé, quando a tempestade bate na nossa casa. Não uma fé operacional, técnica ou uma fé competente, mas uma fé existencial, de continuar um passo de cada vez, acreditando que aqueles valores que eu tenho de integridade, de honestidade, aqueles valores de bondade, de gentileza, os valores de compaixão, de solidariedade, aquilo que eu organizei na minha vida como virtude, essa virtude que no mundo antigo os filósofos chamavam de sinônimo de felicidade. Por isso é que a Bíblia diz bem-aventurados, quer dizer, bem felizes, ou virtuosos, são aqueles e aquelas que têm esses valores, que com eles, e aí o Sermão do Monte nos ajuda a organizar esses valores, para que com eles a gente tenha condições de enfrentar os novos planos, a nova estação de trem onde eu estou descendo, a nova estação de ônibus, o novo aeroporto. Eu queria chegar em Belém do Pará, mas eu estou em Manaus, ou eu estou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então eu preciso me organizar, porque eu queria chegar em Belém, mas estou em Porto Alegre, e por isso esse é o meu novo destino. Essa é a minha nova caminhada, e nessa nova caminhada, os valores que eu tenho, aquilo que fez sentido na minha vida por anos e anos e anos, quando os ventos sopravam a favor, quando eu chegava onde queria, onde as coisas davam certo, esses valores agora nas trevas, quando não está dando nada certo, ou quando o destino para o qual eu estava apontando, ou o alvo que eu estava esticando a minha seta, a minha flecha, não é mais esse, agora é outro. Esses valores vão me ajudar a organizar, porque confiando no Senhor que em breve também poderei ir e estar com você, nunca se cumpriu na vida de Paulo, nunca vai se cumprir na vida de alguns de nós, mas nem por isso Paulo deixou de viver uma vida bonita até o último dia do seu respirar. Tanto que ele disse, olha, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé, eu fui fiel ao meu Deus até o último dia. E esse é o nosso desafio, é o seu, o meu desafio nesse tempo tão complicado que vivemos, tão difícil, tão frágil da nossa existência. Como é que nós nos organizamos? E que Deus abençoe você, que Deus lhe dê forças para que você tenha essa condição em Deus. Eu chamo isso de esperança. Esperança é essa força que nos faz dar um passo de cada vez, acreditando, cada um desses passos, na nova realidade, qualquer que seja ela, cada um desses passos será suficiente para eu reorganizar, reescrever
a minha história de vida e replanejar o que ainda tenho pela frente. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus esteja com todos e todas. Lembre-se que juntos e juntas, unidos e unidas, a gente vai muito mais longe.